Paz do Senhor Jesus. Vem comigo na palavra. Estamos na segunda parte da leitura 11 de 100. Segunda parte da leitura 11 de 100. Tá bom? Vamos dar continuidade. Senhor Jesus, abençoa essa leitura. Eu te peço a tua bênção, meu Pai. Nos ajuda a concluir esta leitura 11 de 100. Em nome de Jesus. E degolará uma ave, né? Levítico capítulo 14. Nós estamos lendo Levítico do 7 a 14 e Marcos do 1 ao 2. Amém? E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva e os molhará na ave degolada e nas águas vivas e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas e com a avezinha viva e com o pau de cedro e com o isopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Amém? Agora nós vamos ler Marcos. Concluímos aqui, glória a Deus, Levítico capítulo 14. Deixa eu marcar. 11 de 100. Já foram 11 dias consecutivos para a glória de Deus. É tudo pela graça. Marcos capítulo 1 e 2. Bora lá. 1 e 2. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Agora a leitura já está boa. Agora com Jesus vai ficar melhor, né? O Novo Testamento ele dá uma colorida, né, na Bíblia. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestres. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, foram após eles. E eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após eles. A cura de um endemoniado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava.
E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-o pela mão, levantando-se, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conhecia. E levantando-se de manhã, muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, olha só, e ali orava. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe disseram: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Quero abrir um parênteses. Quando Jesus quer, ninguém segura ele. Quando Jesus quer, ele faz. Quando Jesus quer, ele cura. Quando Jesus quer, ele levanta. Fecha parênteses. Jesus falou assim: eu quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra ao sacerdote. Lembra que a gente leu lá em Levítico capítulo 13 e 14, fala de toda aquela cerimônia. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. De todas as partes iam ter com ele. Marcos capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E logo soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Olha só,
E ele os ensinava. E tornou a sair para o mar. Toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinha seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus lhe disse-lhe: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão, em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odre velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Em odres novos, né? O vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vê, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhe: nunca leste o que fez Davi? Quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, do quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Até do sábado é o Senhor. Graças a Deus, concluímos nossa leitura. Amém? Nós lemos hoje no 11 de 100, Levítico do capítulo 7 ao 14 e Marcos do 1 ao 2. Que passagem linda aqui, né? Livro de Marcos, nós podemos ver ali o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho significa as boas novas. E quais são essas boas novas? As boas novas de salvação, né? Que Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, Jesus, que nós podemos ver no Antigo Testamento, nós podemos ver ali a rocha, né? A Bíblia fala que aquela rocha na tipologia ela era Cristo, aquela glória que encheu o tabernáculo quando Moisés terminou ali o tabernáculo. A Bíblia fala que a glória encheu a casa onde estavam reunidos, aquela glória também que encheu ali o templo ali de Salomão. Nós podemos ver que essa glória agora ela se fez carne, né? O próprio Cristo se fez carne, habitou entre nós. Nós podemos ver, interessante aqui no Evangelho, Mateus, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito, e João apresenta Jesus como verbo, filho de Deus, como Deus. Amém? E Marcos, nós podemos ver agora, aparece João Batista, o precursor de Jesus ali, e ele fala algo interessante, pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, olha só, do qual não sou digno de, baixando-me, desatar as correias da sua sandália. Em verdade eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Jesus, eu quero abrir um parênteses aqui, Jesus ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. É uma promessa para aqueles que são salvos, o batismo com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Eu quero fazer um paralelo agora com esse batismo do Espírito Santo, com a leitura que nós fizemos aqui. Então João Batista fala assim: não, ele vem um que é mais poderoso do que eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia fala que quando Jesus ali,
indo em Nazaré da Galileia, foi batizado por João, no Rio Jordão. Então Jesus está no Rio Jordão, João Batista batiza Jesus, e logo que saiu da água, viu os céus abertos. Olha que lindo isso. Olha a Trindade aqui. Olha a Trindade. O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre Jesus, e ouve-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então nós podemos ver aqui, bem clara, né, a doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus subsistente em 3 pessoas. Nós podemos ver aqui, no batismo de Jesus, por João Batista. O céu se abre, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e o Pai no céu: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, 3 pessoas, é um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Mas o que me chamou a atenção aqui, João fala assim: eu batizo com água, mas Jesus o batizará com o Espírito Santo. Amém? Olha só, nós lemos Levítico, na nossa leitura, eu até marquei um ponto aqui interessante, olha só. A Bíblia fala, capítulo 7, aqui, no contexto da Arão oferece sacrifício por si e pelo povo, e a Bíblia fala assim: porque fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Então nós podemos ver aqui, o fogo saindo do Senhor e consumindo o holocausto. E o fogo aqui também nós podemos ver, é claro que fogo tem vários significados, símbolos de juízo. Também o fogo representa também aqui o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, nós podemos ver fogo, não é verdade? Então, porque o fogo saiu diante do Senhor. E também a Bíblia fala, João Batista fala assim: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque o fogo saiu diante do Senhor. Então esse fogo saiu de Deus, esse fogo aqui. Ao contrário de Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, que ofereceram fogo estranho. E hoje nós podemos ver fogo estranho, meus irmãos. Eu falo do modo geral, fogo estranho, movimentos. Então nós temos que tomar cuidado. Nadab e Abiú morreram porque ofereceram fogo estranho. Mas em Levítico 9:24 fala aqui, porque o fogo saiu diante do Senhor, o fogo do sol, porque fogo saiu diante do Senhor. Eu me lembrei também, sabe quando saiu fogo diante do Senhor? Olha só, a Bíblia fala que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Em Atos capítulo 2 também, sai fogo diante do Senhor. Olha só, em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Olha só. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, Jesus, olha como que Jesus batiza com o Espírito Santo. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Fogo do Senhor, não é fogo estranho aí. Nós podemos ver muitos movimentos aí, mas não é o fogo de Deus, é fogo estranho, que nem Nadab e Abiú ofereceram e morreram por isso. Por isso que tem muitas pessoas mortas por aí, porque estão oferecendo fogo estranho. Olha só, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui nós podemos ver também, tem a questão da glossolalia, da xenolalia. Glória a Deus, mas eles falaram em línguas estranhas, e nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Amém? No batismo com o Espírito Santo, na atualidade do batismo com o Espírito Santo. E nós podemos ver quais são os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 9. Só uma pincelada, Você vê lá de Levítico que saiu fogo diante do Senhor. Glória a Deus, somos pentecostais. Olha só. 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons espirituais. Olha que interessante. Aqui são 9 dons, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui, achei.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, está no plural, a outro, operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. 9 dons aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, estão disponíveis à igreja pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, primeiro o batismo. Jesus foi batizado ali com o Espírito. Jesus foi batizado ali, primeiro nas águas, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Desce sobre Jesus. Aí Jesus dá uma ordem para eles ficarem em Jerusalém, até que o alto seja revestido. Eles estão no cenáculo, são 120 pessoas, 120 discípulos. Ali era uma multidão, mas no cenáculo só tem 120. E ali, quando eles estão ali, a Bíblia fala que veio do céu, né, como um som que veio do céu e encheu toda a casa onde estavam reunidas, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Então esse fogo é do Senhor. Olha só, de Levítico, isso que me chamou a atenção. Levítico capítulo 13. Capítulo de número 9, né? Aqui, ó. 9, 24. Porque o fogo saiu diante do Senhor. Olha só. Então, ali, ó. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto. Então tinha um altar do holocausto, o sacrifício estava ali, e aquele fogo foi aceso pelo próprio Deus. Foi Deus que acendeu o fogo do holocausto ali. Olha só, foi Deus que acendeu o fogo do holocausto. O fogo veio de Deus, assim como lá em Atos capítulo 2, aquele fogo, né? Aquela fogueira, quem acendeu, né? A fogueira pentecostal, aquela chama pentecostal, quem acendeu foi o próprio Deus, lá em Atos capítulo 2. Por isso que nós cremos que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Amém? Porque o fogo saiu diante do Senhor. Amém? Então nós podemos ver a igreja ali, Atos capítulo 2, o início da igreja ali. Eles são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas estranhas, né? Aí qualquer hora também eu vou explicar a diferença de xenolalia e glossolalia. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios, os dons espirituais que estão disponíveis à igreja, estão disponíveis. Olha só, dons espirituais, dons de curar, profecia, discernimento de espírito. Então se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, 9 dons, né? 9 tipos de dons. Amém? Então, me chamou muita atenção esse primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. E também nós podemos ver em Levítico também, que havia que nós comentamos, a gente está fazendo uma recapitulação do que nós lemos. Levítico ali acerca do leproso, né? Quando uma pessoa tinha uma lepra, você viu que sofrimento. O sacerdote era tipo de um inspetor, ele examinava a pessoa, se a pessoa estivesse ainda com lepra, doente, tinha que ficar afastada por 7 dias, depois o sacerdote ia lá, o sacerdote de novo examinava aquela pessoa, e se a pessoa estivesse curada, era declarada limpa, e tinha toda a cerimônia. Eles pegavam uma ave, sacrificavam uma ave, pegavam o sangue daquela ave, aspergia a ave viva e soltavam uma ave. Olha que interessante, ali na purificação do leproso, se encontra em Levítico, capítulo 13, que nós lemos. Olha que interessante aqui um áudio. Aqui, ó, a lei acerca da praga da lepra, a lei acerca do leproso depois de sarado. Olha aqui, mandará também um sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tornará a ave viva ao pau de cedro e o carmesim, e o isopo esmolhará com a ave viva, e no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquela que há de purificar da lepra aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Então a cerimônia acerca do leproso ali, que era purificado. Lembra quando Jesus falou para aquele leproso que vem e adora? Ali ele falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me purificar. Jesus falou assim: seja limpo. Mas Jesus falou assim: vai e mostra ao sacerdote.
e oferece lá o que está escrito na lei de Moisés, que era isso aqui, ó, Levítico capítulo 14. Então tinha toda uma cerimônia. O sacerdote tinha que examinar, depois que o sacerdote o declarava o leproso limpo, tinha toda uma cerimônia. Uma ave era morta, era degolada, era sacrificada, amém? E o sangue daquela ave aspergia na ave viva e depois soltava a ave viva. E também aqui é uma tipologia da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. A ave que morreu aqui, ó, que era degolada, a ave que foi morta, que foi sacrificada, é um tipo de Cristo. Cristo foi morto. E também essa ave que era solta, né, ela era solta, representa também a tipologia da ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Cristo morreu sim, foi sacrificado por nós. Nós podemos ver aqui, achei interessante, que todo o sacrifício que era ali realizado no altar do holocausto, eles pegavam o sangue e era derramado nas bases do altar, na base do altar, ao redor da base do altar. Assim foi Cristo, que derramou o seu sangue na base do altar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E olha só, e após a sua ressurreição, ele ficou ali, ele se apresenta aos discípulos, ficou 40 dias na terra, deu uma ordem para eles ficarem em Jerusalém. Olha só, eles já haviam ficado mais de 3 anos com Jesus. Mas faltava algo. Faltava o quê? O fogo que sai diante do Senhor, de Levítico. Aleluia. Ficar em Jerusalém. Olha só, ficar em Jerusalém. O que Jesus falou para Pedro? Eu vos farei pescadores de homem. Mas Pedro, falta uma coisa. Revestimento de poder. Falta uma coisa. Batismo com o Espírito Santo. Falta uma coisa. Os dons espirituais. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por essa leitura finalizada. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus.